Boa noite, pessoal. Tudo bom? Pessoal, tô com dois tradezinhos abertos aqui. Vou explicar bem para vocês aqui o que significa cada um desses trades aqui. Pessoal, esse primeiro aqui, tá? O que eu tenho aqui, tá? Primeiro vamos lá nos 60 minutos e vamos descer no tempo gráfico, tá? Aqui nos 60 minutos eu tenho um processo lateral, ó, enorme, tá? Agora se isso é uma acumulação, uma distribuição, não, uma redistribuição, né? Porque a gente está nessa tendência de baixa aqui enorme. Até tá com muita cara de acumulação, né, pessoal? Porque se vocês perceberem, ó, o canal de baixa era para ter cessado, entende? Rompeu legal o canal, aí lateralizou após o rompimento do canal, enfim. E aqui a gente está bem, ó, lá nas em relação ali aos primeiros topos desse processo lateral, a gente está bem próximo ali do topo. E na verdade, tá meio esquisito aqui, deixa eu tirar isso aqui. Na verdade, aqui a gente tem até um começo de um canal de alta, né? Tá? Aí dos 60 vamos lá para um minuto, onde a gente opera. Onde eu opero. A gente. Pessoal, o negócio é o seguinte aqui, a gente tem uma tendencinha de alta, uma correção de uma baixa. Tendência. Como é um movimento lateral, né? A gente tem pernadas de alta, pernadas de baixa. A gente teve uma pernada de alta, ele lateralizou aqui, ó. Lateralizou, tá? Isso aqui foi uma reacumulação. Aqui ele tocou num bloco aqui embaixo, ó. Ó, o bloco tava aqui, ó. Esse é o bloco. Ele toca no bloco lá, ó, tá? Sem divergência muito grande, tá, pessoal? Eu não entraria aqui. Toque bem considerável, né? Um risco retorno bem difícil de entrar ali, né? E aí ele sobe, faz esse processo lateral, né? Faz uma captura de liquidez muito bonita, ó. O preço vem baixando, o IFR vem subindo. Quer ver? Ó, o IFR vem subindo já desde lá de trás, ó. Aqui no maior fundo, o maior já tá bem acima. Depois do próximo fundo lá, ele tá lá em cima já, ó. Nesse fundinho de teste aqui, ó. Eu não pude visualizar essa oportunidade e tudo bem. Mas deu uma linda pernada de alta aqui, um trade enorme, ó. Bem fácil de conduzir até esse fundo aqui, ó. Isso aí com um lucro bem legal, sabe? E é aqui no topo dessa estrutura lateral que vem de uma captura de liquidez, uma forte alta, ele cria uma microestrutura com cara de distribuição, que inclusive aparece ali várias vezes ali divergência na mostrando força vendedora na estrutura, né? Por causa desse bloco de venda que a gente tem aqui em cima, ó, essa região que tá marcada aqui, ó, essa região aqui, ó, essa região marcada aqui, ó, é uma região de venda, tá, pessoal? Ah, é um bloco, tá? De venda. E aí cria essa estruturinha aqui, ele cria uma captura de liquidez lá, tá?
Aqui não apareceu uma divergência tão nítida ainda no IFR, tá? Isso aqui pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Isso aqui pode ser isso aqui, ó, no caso, ó, pode ser uma pernada corretiva da tendência, tá? Depois ela vai voltar para cima. Como pode ser também a própria captura de liquidez aqui dessa estrutura aqui, ó. Pode ser a captura de liquidez dessa estrutura aqui, ó. Tá? Porém, isso aqui tava com muita cara de captura de liquidez, tá, pessoal? E aí eu entrei aqui, ó. Teve divergência também, tá, pessoal? Ó. Uma divergência bem pequena, tá? Por isso que não dá para esperar muito desse trade. Mas é uma oportunidade. A gente tem mal uma subidinha ali. Se aumentar bastante o zoom, dá pra ver. Desse fundinho aqui, ó. Ó, esse fundo tá mais fundo que esse aqui. Ó, acompanhe as linhas ali lá em cima, lá, ó. Ó, esse fundinho aqui tá maior que esse fundinho aqui. E mesmo assim, aqui deu mais abaixo. E aí desse fundo aqui, ó, que tá bem mais abaixo que esse aqui, a gente tem a mesmo tamanho no FR lá, né? Ó como vem caindo o índice de força relativa agora aqui, ó. Stop Ó, loss disparado. disparou meu stop loss. Saí com um lucrinho de 24. O que que aconteceu, pessoal? Montei aqui a operação, né? Entrada mais ou menos aqui, stop abaixo do fundo aqui, né? E aí coloquei um alvo lá em cima nessa outra região. Caso ele passasse essa região vendedora, aqui eu tinha outra região vendedora, mais forte, bem mais forte que essa. Eu botei o alvo lá para cima. Caso ele cruzasse aqui, é bem provável que ele parasse lá, né? Porém, aí ele começou a fazer esse processo lateral aqui. Aqui já rolou divergência, ó, pessoal. Ó, a gente tem quase o mesmo topo, tá? E o IFR caindo bastante lá. Provavelmente são processos distributivos, mas como eu estava no trade comprador, eu não peguei a entrada, né? A entrada seria aqui, ó. O preço fez o topo lá rompendo, ele caiu. Quando ele volta para testar aqui, eu entro vendido, tá? E aqui é o meu stop, tá? Ia ficar bem baratinho e um risco retorno bem bom, quer ver? A gente ia ter um 3 para 1 aqui, ó. Já até bateu o 3 para 1, ó. Ia ser outro tradezinho lucrativo, tá? O Wyckoff, tá, pessoal? Nada mais, nada menos que o Wyckoff com as regiões do SMC, tá? Uh, ele começa com cara de distribuição, né? Ó, começa fazendo uma quebra de fundo ali. Ele continua com cara de distribuição o tempo todo. Olha só, pessoal. Preço bem abaixo, mostrando força que vem de cima, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu quero. Ó, aqui, pessoal. Força de topo, ó. Tá, o preço continua abaixo.
vem para baixo, fica parado na mínima da estrutura ali, samba na mínima da estrutura, que nem eu gosto de dizer. E aí ele vai lá e mesmo sambando na, na mínima da estrutura, ele faz uma captura de liquidez muito bonita. Tá? O que eu faço? Aproveito. Errado tô eu em não aproveitar, né? Porque a captura de liquidez ela é tão forte quanto qualquer outra coisa. A captura de liquidez é o ó do borogodó do trade, né? Quando o preço captura liquidez, ele gera tendência. Tá? Foi o que ele fez aqui embaixo, ó. Olha só. Ele captura liquidez aqui, ó. O IFR mostra que ele tá caindo, mas a intenção é de subir e realmente ele vai lá e sobe. Ah, vou operar qualquer coisa do FR, o FR estiver dizendo isso, eu faço isso. Não, é contexto, né? Estrutura, captura, né? E aqui a gente está numa tendência de alta, rola um movimento distributivo aqui, mas tem uma captura de liquidez a favor do movimento de alta, né? E eu entro e aproveito esse movimento aí, né? Vejo, se não tem essa região vendedora aqui, ó, eu não conduzo meu stop até chegar no 3 para 1. Não vou conduzir. Vou esperar. Mas como tem esse bloco vendedor aqui, eu espero ele chegar no bloco lá, vejo que ele entrou com força, começou a fazer candles de sem demanda, ó. Sem oferta, sem demanda, candles de indecisão, que são esses candles aqui, ó. Ó. Esses candlezinhos aqui, esses três candles de decisão, mais candles de decisão, o preço começa a cair meio devagar, mas caindo, sem força, mas caindo. Cara, isso aí pode ser uma captura de liquidez desse movimento distributivo. Pode ser que a ideia toda seria uma reacumulação e não teve sucesso por causa desse bloco vendedor forte aqui. Pode ser que, na verdade, esse movimento de acabe ainda sendo uma uma reacumulação, tá, pessoal? Pode ser que o preço vem, não tá com muita cara pela vontade que ele tá de descer. Não tá com muita cara de ser uma reacumulação, aqui ele capturar a liquidez novamente e disparar para cima, mas pode acontecer, tá, pessoal? Pode acontecer. Pode acontecer de tudo. Mas enfim, movi guardei meu stop lá e quando fez esse fundinho aqui, ó, botei no 0 a 0 quando começou a fazer esses candles de decisão, guardei meu stop nesse fundinho quando confirmou esse fundinho aqui, confirmou um fundo de baixa, né? O preço bateu lá, começou a descer de novo, eu já guardei meu stopzinho aqui, tá? Porque tava com cara de começar a descer, tudo indica, sabe? Um OB forte de venda aqui, a estrutura em si, sem levar em conta a tendência, a captura de liquidez, ela tem cara de estrutura vendedora. Enfim, peguei a oportunidade, guardei US$ 24, tudo certo. Acabei perdendo essa oportunidade de venda aqui, tá? Não tão nítida a divergência no FR, mas olha só, contexto, tá, pessoal? A divergência não foi nítida, mas isso aqui tudo tá com muita cara de distribuição. Tem um bloco vendedor aqui em cima, o preço lateraliza embaixo, o preço captura liquidez acima, exatamente na região do bloco, e tá aí, ó, grandes pernadas de baixo, tá, pessoal? E aí eu tenho um outro trade aqui, pessoal, deixa eu ver. Tá aí, tá rolando, ó. Não vou mostrar o final desse trade aqui, tá? Só vou explicar bem breve aí para vocês. Aqui eu tenho um processo lateral, tá, pessoal? Porém, existe um porém nesse processo lateral. Isso aqui poderia ser muito bem uma captura de liquidez, né, pessoal? Lateralização, laico, aquela coisa toda, né?
Só que fez um conceito de Wyckoff bem legal aqui, testou 2 vezes ele. E aí eu entrei. Rompeu aí, tá, pessoal? Que nada mais é que um choque também. Ó, tá? O preço vinha caindo, faz um topo, quebra o fundo anterior, quebra o topo anterior, volta para confirmar de novo. E eu entrei comprado, tá, pessoal? O stop fica abaixo do fundo ali do choque. E aqui eu vou usar, olha só que interessante esse choque. Esse choque, bem no 3 para 1 ali, ó. Isso aqui, ó, pessoal, é um bloco vendedor no tempo gráfico maior. Essa região de preço aqui, tá? E aí o 3 para 1 deu um pouquinho abaixo dele. Show de bola. Guardei meu stop lá, tá? De repente mais para frente eu faço alguma conduçãozinha aqui dentro dos 3 para 1 ali, dependendo de como vai ficar o movimento, né? Tá com cara de ser um movimento fluídico, né? Ele desceu com força, sem muita resistência, né? Não tem por que ele não subir também, tá? Não tem nenhum. A não ser aqui, ó. Essa região aqui, ó, pessoal. De repente, quando chegar nessa região aqui, ó, eu vou estar fazendo uma conduçãozinha de stop. Dependendo do que ele mostrar nessa região aqui. Por causa desse movimento lateral aqui, né? Ó. Que o movimento lateral aqui. Houve muitas negociações nessa região de preço e foi há muito pouco tempo. Foi há menos de 24 horas. Houve muitas negociações nessa faixa de preço, tá, pessoal? Então, de repente, quando o preço bater nessa região aqui, eu vou estar fazendo uma condução. Então, eu vou deixar marcado aqui. Não tem erro daí. Tá, pessoal? Era isso. Mostrar um choquezinho aqui, tá? O movimento deu uma leve subida, caiu, fez um choque, subiu, tá? Aqui, ó, se a gente for ver ao pé da letra, tá? Eu tenho um fundo bem expressivo aqui, tá, pessoal? Ó, posso marcar tanto aqui, como se quiser marcar aqui também, ó. Não tem problema, tá? Pode ser tanto aqui quanto aqui esse fundo. E o preço fura aquela região. Esse pavio aqui fura com... Não fura tanto, né? Mas fura também, tá, pessoal? Fura o pavio, tá? E a gente tem uma divergência de FR nessa captura de liquidez aí, tá, pessoal? Olha só. Aqui é a mínima desses últimos movimentos, tá? Deixa eu botar aqui. Ó, aqui é a mínima, né? A mínima tá acima do fundo anterior. Olha só. Tá? Então ele captura, dá uma subida agarrada, ele desce fluídico, desce com força, faz um choque, tá? Confirma 2 vezes. Na verdade, ele não confirma 2 vezes o choque. O que ele faz? Ele faz a confirmação, né? E aí ele sobe, confirma a BOS, sobe, daqui a pouco ele vai confirmar a BOS de novo. Cria um movimento de tendência, tá, pessoal? Movimento de tendência bem fluídico, ó. Sobe fluídico, desce um pouquinho fluídico também, sobe fluídico, desce um pouquinho fluídico e assim por diante, tá, pessoal? Movimento de tendência e criação de BOS, pivôs, tá, pessoal? Pivô de tendência aí.
E aí, por um instante, eu esqueço dessa estrutura, né, pessoal? Tá, a IFR não tá me mostrando divergência, tá me mostrando tendência. Essa estrutura que eu marquei aqui, daqui a um pouco ela vai passar a não valer mais, tá? Houve um movimento lateral? Houve, com certeza. Só que esse movimento lateral eu gostaria de ver o que? O preço batendo batendo o preço do jeito que ele tá aqui, ó, perto da máxima da estrutura, aí ele vir furar aqui embaixo e pode fazer isso a partir de agora? Pode, assim como pode ser essa captura de liquidez de uma redistribuição e o preço voltar a cair, tá? Capturar uma liquidez mais profunda, alguma coisa assim do tipo. Mas enfim, aconteceu o PO aí, ele entrei, tá, pessoal? Ele veio depois de uma captura de liquidez, tá? Desce forte, faz um choque forte, mostrando que essa descida forte daqui um pouco não não era tão forte assim, né? E aí captura a liquidez justamente desses fundinhos aqui, ó. Faz uma captura interna dentro da estrutura, uma micro captura bem pequenininha ali, ó, pessoal, ó. Mas é uma capturinha, né? Dá uma furadinha ali. E aí vamos ver o que eu vou estar podendo aproveitar dessa oportunidade aqui, tá? Era isso, tá, pessoal? Videozinho aí sobre alguns movimentinhos, algumas oportunidades. Olha só como caiu bonito aí, pessoal. Depois de bater nesse bloco vendedor. E, que nem eu disse antes, né? É uma estrutura com cara de venda, né? Olha só como tá caindo forte agora. Legal, né? Então tá, pessoal. Era isso aí, tá? Eu posso. Vou desligar aqui, senão eu me empolgo falando do mercado aí. Abração pra todo mundo aí que tá me acompanhando aí. Tudo de bom.